Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de 2 versículos da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 9, os versículos 49 e 50. Assim está escrito: E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Dentro desse texto nós encontramos aqui uma realidade que foi nos dias de Jesus, nos dias do Antigo Testamento, e são realidades também nos nossos dias. Então, nada na palavra de Deus é sem sentido, porque toda a Escritura foi inspirada por Deus. E tudo aquilo que Deus permitiu que fosse registrado na sua palavra tem a função de servir para o nosso ensino. É como Paulo escreveu aos Romanos, aqui no capítulo 15 e o versículo de número 4, onde está escrito assim: Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então ele nos afirma aqui que tudo o que dantes foi escrito foi para nosso ensino. Ou seja, para que pudéssemos aprender lições preciosas de tudo aquilo que está, então, registrado na Escritura Sagrada. E aqui parece um assunto sem nexo, mas ele tem uma utilidade muito grande. Ele fala-nos em 2 versículos de um caso muito sério que aconteceu nos dias de Jesus. Dizendo o seguinte: Jesus, quando veio, iniciou o seu ministério, escolheu os seus discípulos para segui-lo. E esses, então, passaram a seguir a Jesus diariamente. Por onde quer que Jesus ia, eles estavam próximos a Jesus, para ouvir, ver e aprender. E, em determinado momento, quando Jesus estava com os discípulos num lugar, os apóstolos, passando num outro lugar, viu alguém lá expulsava demônios, certamente ele o fazia no nome de Jesus, porque não diz que ele estava tentando expulsar demônios, mas diz que ele expulsava. Então, os apóstolos viram certamente alguém perturbado, oprimido, ser liberto. Esse é o teor da palavra. Vimos um que em teu nome expulsava os demônios. Diferente dos filhos de Seva, que quando Paulo expulsava os demônios, eles ficavam observando como é que Paulo fazia e procuravam então gravar as palavras que Paulo dizia para repeti-la, mas fazendo no vazio. E isso certamente não lhe dava nenhuma condição para que eles fizessem este trabalho. Então eles ficaram em má situação. Nós encontramos aqui, no capítulo 19 de Atos, nos versículos aqui, diz assim, versículos 11 a seguir. 11 diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas
extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo, aos enfermos, as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Veja agora, versículos 13 e 14. 13 a 17, diz assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam, olha aqui, palavra diferente. Lá o discípulo diz que vimos um que em teu nome expulsava os demônios. Aqui diz, eles tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, e o faziam dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Não era o Jesus que eles criam, não era o Jesus que eles serviam, não era o Jesus que eles adoravam, era o Jesus que Paulo pregava. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Então observe, eles viam Paulo fazendo, eles diziam, podemos fazer igual. Só que quando eles foram praticar, a situação ficou difícil para o lado deles. Porque diz aqui, olha, o versículo 15, respondendo, porém, o espírito maligno, disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então aqui alguém que queria fazer uma imitação. É diferente de alguém que está servindo a Jesus, realizando as obras em nome de Jesus, diferente daqueles que querem apenas imitar, fazer de conta, porque eles pensam que a expulsão de demônios e a manifestação de curas e de milagres é algo que se pode aprender facilmente. Mas eles não sabem que isso denota ou demanda uma vida purificada, separada, consagrada diante de Deus, submissa e pronta a atender a sua vontade. Então aqui, quando os filhos de Seva viam Paulo expulsando demônios, disseram: é fácil, nós vamos fazer isso aí e vamos expulsar muitos demônios por aí. Só que quando eles tentaram, e porque diz aqui, que eles tentavam invocar o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a irmã Maria Lima. Tentavam invocar o nome do Senhor Jesus. Diferente daquele que eu li inicialmente, que João, um dos discípulos de Jesus, disse: mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios. Ele não estava tentando expulsar. Ele expulsava os demônios. E lhe proibimos. E a razão por que ele foi proibido? Porque não te segue conosco. Veja a que ponto chega a limitação do entendimento humano com relação às coisas de Deus. Isto aqui que aconteceu foi isto. Depois, os discípulos aprenderam. Mas, inicialmente, eles entraram por um caminho que achavam que estavam preservando a Jesus e, no entanto, eles estavam entrando numa área que não lhes era permitido. Ora, se ele estava falando e expulsando em nome de Jesus, só quem poderia falar com ele era Jesus. E por que aqui João vai lá, toma a frente e diz: não, você não pode expulsar no nome de Jesus, porque você não faz parte do nosso grupo.
Você não segue a Jesus juntamente conosco. Como que diz? Você é um estranho. Então você não pode usar o nome de Jesus para estas coisas. Achando ele que tinha feito uma grande coisa. Quando eles dizem isso a Jesus, Jesus então não aceitou esse negócio deles chegar lá e dizer, olha, você não segue conosco, então você nem usa o nome de Jesus, tá? Você não faz parte do grupo que segue Jesus. Quem segue Jesus somos nós. Você não faz parte. Mas não foi isso que Jesus disse. O que Jesus disse? E Jesus lhe disse, não o proibais. Não é para proibir quem está trabalhando, realizando a obra e fazendo-a em nome de Jesus. Não importa que faça parte do seu grupo seleto ou não. Mesmo não fazendo, ele tem um comprometimento com Jesus. Por aí, Jesus dá a ele a autoridade necessária para que ele possa, em nome de Jesus, pregar, curar e expulsar demônios. Isso não foi uma coisa limitada a um pequeno grupo. O poder de Deus não é limitado. O poder de Deus não tem limite. O poder de Deus é abundante. Enquanto houver espaço e submissão e lealdade da pessoa, o poder de Deus vai manifestando e ele vai se tornando um instrumento nas mãos do Senhor. Então aqui nós encontramos João, um apóstolo, que depois, lá no final, tornou-se o apóstolo do amor, tal a transformação que ele experimentou. Esse mesmo João, junto com Tiago, eles queriam colocar fogo na cidade de Samaria, porque o samaritano não queria deixar Jesus passar por lá. Ele disse, vocês não vão deixar Jesus passar? Mestre, queres que peçamos fogo do céu para consumir essa cidade? Jesus disse, vocês não sabem de que espírito vocês são. Então, este é o começo. No começo, a pessoa é assim. Ele faz parte de um grupo e fecha este grupo. Quem não fizer parte do grupo não vai poder ter a habilidade de ser um instrumento nas mãos de Deus. Então, tudo que estiver fora daquele grupo é repreendido, é contrariado, é reprovado. É assim que as coisas funcionam. Infelizmente, nos dias de Jesus, nos nossos dias também, acontece a mesma coisa. Deus abençoe, pastor Robélio. Acontece a mesma coisa. Ainda hoje é assim. Se tem um grupo que serve a Deus e ele vê outra determinada pessoa realizando algo em nome de Jesus, ele logo esconjura aquela pessoa, aquele grupo, dizendo que não é de Deus, que aquilo lá é mentira, é falsidade. Mas aqui o que João viu que aquele expulsava demônio. Porque ele diz aqui, mestre, vimos que em teu nome expulsava os demônios. Ora, como é que eu posso afirmar que uma pessoa expulsa demônios? Só quando eu vejo o perturbado, o oprimido, diante daquela pessoa, e ela, em nome de Jesus, expulsa aquele espírito mau, ele vai embora e a pessoa fica liberta. Pela palavra que João disse a Jesus, João presenciou isto. Só que no íntimo dele, ele reprovou. E não somente reprovou em si, mas ele foi aquele e proibiu. Ora, quem deu a João autoridade de proibir alguém de fazer algo em nome de Jesus? Jesus não foi. Porque quando João chegou a Jesus e falou isso, nós lhe proibimos, porque não... Olha o motivo da proibição. Não foi por nada. Ele viu o homem expulsando demônio, era algo para se alegrar, dar glória a Deus, mas não, proibiu. Por quê? Porque não te segue conosco. Não faz parte do nosso grupo. É de um outro grupo. Então, eu proibi.
Eu disse que eles não podem fazer isso. Só quem pode somos nós que estamos ao lado do Senhor. Então Jesus disse, não proibais. Não é para proibir. Quem deu autorização para você proibir? Quem te constituiu alguém para ficar julgando se é certo ou se é errado, se deve proibir ou se deve permitir? Então ele diz aqui, e Jesus disse, o segredo é o seguinte, quem não é contra nós, é por nós. Se ele está em nome de Jesus expulsando o demônio, ele está ligado a Jesus. Então ele não é contra Jesus. Por que proibir alguém que está fazendo algo para Jesus somente porque não faz parte do nosso grupo? E o nosso grupo, às vezes, por achar-se perto de Jesus, faz tantas coisas desagradáveis, mas não pode ninguém tocar em nós, porque nós fazemos parte do grupo que segue Jesus. E os outros não fazem? Os outros estão fora? Jesus veio só para um grupo? Ou Jesus veio para todos? A palavra de Deus diz que ele veio para todos. Nicodemos não podia fazer parte desse grupo, porque ele era como que um discípulo oculto. E José de Arimateia também. Mas lá no final, os discípulos que estavam sempre do lado de Jesus fugiram. E quem foi que ficou lá? José de Arimateia e Nicodemos, que eram autoridades, foram falar com as autoridades, pediram o corpo de Jesus. Nem isso os discípulos tiveram coragem de ficar lá para pedir o corpo de Jesus. Se não fosse Nicodemos e José de Arimateia, que não andava junto com eles não teriam o corpo de Jesus naquela ocasião. Deus abençoe Arualdo Lilo. Eles não tinham o corpo de Jesus. Então esse negócio de, porque não faz parte do meu grupo, não pode fazer as obras de Deus. Porque não faz parte do meu ministério, do ministério que eu sirvo, não pode fazer nada em nome de Jesus. Porque não faz parte da denominação onde eu estou preso, também não pode fazer. Não. O que Jesus disse aqui, ele abriu de uma vez por todas. Não lhe proibais. Deixa fazer. Deixa trabalhar. É como disse Gamaliel. Se a obra é de homens, ela vai se desfazer. Agora, se a obra é de Deus, ela vai prevalecer. E se estiverem combatendo a obra de Deus, estão sujeitos a um juízo. Então veja quão perigoso é emitir as nossas opiniões e dar ordens e proibições naquilo que alguém está fazendo do agrado de Deus. Olha aqui, ele estava expulsando os demônios e ele o fazia em nome de Jesus. Porque só o nome de Jesus expulsa demônio. Eu relatei aqui o caso dos filhos de Seva, diferente desse. O caso dos filhos de Seva, eles viram Paulo fazer e queriam imitar. E tanto é que a palavra não diz que eles expulsavam demônio, mas diz aqui, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Então já provou que não era eles que serviam a Jesus, era Paulo. Então eles estavam terceirizando o nome de Paulo para eles ganhar vantagem na expulsão de demônios. Mas não funciona. As coisas de Deus não podem ser terceirizadas. Não existe franquia das coisas de Deus. Existe franquia de denominação. Existe franquia de tantas coisas aí. As pessoas têm uma denominação, ele vai criando filiais, vai vendendo, vai negociando, vai tendo lucro financeiro. Isso é franquia, isso é coisa dos homens. A obra de Deus não tem franquia. A obra de Deus ou você faz ou não faz. Não tem como outro fazer em seu lugar. Não tem como outro fazer no seu nome. É o que estava dizendo aqui. Os filhos de Seva queriam fazer em nome do Jesus a quem Paulo prega. Eles não pregavam Jesus. Eles não viviam com Jesus. Eles não obedeciam Jesus. Mas eles queriam tirar vantagens do nome de Jesus. E não conseguiram. Foram desmascarados, envergonhados e repreendidos
publicamente. Mas aqui Jesus disse, não lhe o proibais, porque não é quem contra nós, é por nós. Então está fazendo a obra, Deus está aprovando, está dando resultado, glorifique a Deus. Ah, mas ele não faz parte do nosso grupo. Quem disse que tem que fazer parte do seu grupo para ter autorização para fazer a obra de Deus? Ninguém disse isso. A palavra de Deus não dá nenhum apoio a isso. Você recebeu de Deus, faça-o com alegria e com graça. Veja, aqui foi os discípulos, no começo da caminhada deles, ainda principiante, tinha essas coisas, sabe? Depois, lá no fim, eles aprenderam e entenderam que não era um grupo fechado, era um grupo aberto. Tinha espaço sempre para mais um chegar, fazer parte e trabalhar na obra de Deus. Veja também Josué, quando estava ainda como principiante, lá em Êxodo, Números, no capítulo 11, o versículo 28, está escrito assim. Êxodo 11 e 28. Quando Deus designou 70 anciãos para ajudarem a Moisés, e Deus disse que ia tirar do Espírito que tinha colocado sobre Moisés e colocar sobre esses 70 anciãos. Eles foram chamados e eles se apresentaram lá, e o Espírito, aqui diz, versículo 25, então o Senhor desceu na nuvem, lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. E no arraial ficaram 2 homens que estavam listados para estarem ali. Mas observe, eles não puderam chegar lá. Eles ficaram no arraial. Mas na mesma hora que o Espírito veio sobre aqueles que estavam lá, junto a Moisés, eles estavam lá no arraial. O nome deles, de um era Eldade e o nome do outro era Medade. E diz, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estava entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então, correu um moço, olha, sempre tem isso aqui, correu um moço e anunciou a Moisés, disse, Eldade e Medade profetiza no arraial. Ora, né? Lá não pode, é proibido, está profetizando lá. E aí Josué tomou a frente. Versículo 28. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus mancebos escolhidos, respondeu e disse, Senhor meu Moisés, proíbe-lhe. Não permita que eles falem. Proíba. Dê a ordem. Moisés fez igual João. Eu proibi. Jesus disse, quem mandou proibir? Não é para proibir. E aqui Josué estava dizendo, Moisés, proíbe, Moisés. Qual foi a resposta de Moisés? 29. Porém, Moisés lhe disse, tens tu ciúme por mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu espírito. Moisés foi sábio. Não aceitou aquela proposta de Josué, daquele moço que veio correndo denunciar. Tem 2 lá que não saiu à tenda, está profetizando. Josué tomou o caso para si e disse, Moisés, proíbe. Moisés sabia qual era o lugar dele diante de Deus. Moisés não proibiu. Moisés disse, se todo o povo fosse profeta, isso seria uma maravilha. Agora veja a diferença com relação a João Batista. No capítulo 3 do Evangelho de Jesus escrito por João, no capítulo 3, o versículo 26, está escrito assim, olha. E foram ter com João e disseram, Rabi, aquele que estava contigo da além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Mas outro caso, está vendo? Se não fizer parte do grupo, sempre vai ter alguém para apontar o dedo. Então disse assim, João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Está fazendo? Está batizando? Porque ele recebeu algo do céu. Se bem que não era Jesus que batizava, eram os seus discípulos. Mas alguém já foi lá e disse ao João, não é ele, é aquele que você apresentou. Você deu testemunho dele, ele agora está batizando e está levando os seus discípulos com ele.
Então João disse que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Vós mesmos sois testemunha de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que era João, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. E é necessário que ele cresça e que eu diminua. O negócio é esse proibir. Chega lá, Jesus, que negócio é esse que você está batizando aí? Não tem proibir. E foi o que Jesus disse aqui. Jesus disse, não lhe proibais. Quantas pessoas têm sido colocado à margem, no desamparo, no desprezo, no descrédito, porque alguém se acha no direito de proibir o trabalho que as pessoas estão fazendo para Deus. Simplesmente por uma única razão. Não faz parte do nosso grupo. Ora, se não faz parte do teu grupo, ele faz parte de um outro grupo. Agora, o que precisa ver é, ele está fazendo em nome de Jesus? Está dando resultado? Significa que ele é aceito por Jesus. Porque se ele não tivesse a aprovação de Jesus, nada que ele fizesse em nome de Jesus dava resultado. Como deu resultado, já era para João pular de alegria. Mas ele disse, não, nós proibimos. E nós estamos de olho, não vamos deixar ele fazer mais isso. Numa linguagem atualizada, claro. Não é assim que acontece? Se está fazendo, se é parte do meu grupo, tudo que fizer, é a bênção, é a maravilha das maravilhas, é o céu aberto entre nós. Mas se é outro que não faz parte, não, aquilo ali é imitação. Aquilo ali é coisa da carne. Aquilo ali é coisa da cabeça humana. Aquilo ali não tem nada de Deus. Ora, quem somos nós para ficar julgando essas coisas? Se é o próprio Espírito que dá testemunho. Se lá tem resultados comprovados que é resultados de Deus. Não é uma imitação. Então João, nesta ocasião, ele falhou. Mas tem o desconto, porque aqui ele estava no princípio. No princípio ele ainda veio com muitas coisas e pouco a pouco elas foram saindo. Até que ele se tornou o apóstolo do amor. De filho do trovão, ele passou a ser apóstolo do amor. Aquele que queria matar todo mundo de Samaria, agora não quer que ninguém morra. Mas diz que todo mundo é filhinho, todo mundo é amado. Ele passou por uma transformação. Ele aprendeu. Josué, o caso que eu citei, ele aprendeu também. Depois, ele esteve mais ao lado de Moisés, sucedeu Moisés, entendeu essa situação. Mas naquele dia, ele queria proibir. Mas veja aqui. Vimos que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos. Motivo, porque não te segue conosco. Isso é motivo para impedir alguém de servir a Deus? Não. Por que acontece? Pela ganância, pela volúpia humana, pela soberba. A pessoa acha que ela é detentora de poder, de autoridade, e no fim não tem nada disso. Mas quer proibir os outros. Deixa cada um servir a Deus. Os frutos é que vão comprovar se a obra é de Deus ou se ela não é. Não sou eu que vou dizer aqui. Vou julgar você, vou julgar aquele outro. O que você faz não é certo. Não. Está fazendo, está dando resultado. O nome do Senhor está sendo glorificado. Glória a Deus por isso. No dia do encontro com o Senhor, Ele vai avaliar a obra de cada um. Enquanto nós estamos preocupando-nos com o que o outro está fazendo, nós estamos deixando de fazer o que Deus espera de nós. É melhor fazer o que Deus espera de nós e cada um faz o que Deus espera dele e no fim há resultado e bênção, do que a gente ficar procurando proibir esse, proibir aquele. Quando você proíbe alguém, você priva, você limita a pessoa, você cria inimizade. E não foi para isso que Jesus nos chamou. Ele nos chamou para incluir, para abraçar, para aproximar. Ver alguém fazendo a obra de Deus,
glória a Deus, estou orando por você, siga adiante, Deus é contigo. E não colocar barreira. Não, proibimos porque não segue conosco. Mas a resposta de Jesus deve ser ecoada no meu ouvido, no seu, no nosso ouvido, por muito e muito tempo. Jesus lhe disse, não o proibais. Não o proibais. Por quê? Olha o motivo de Jesus. O motivo dos discípulos de proibir é porque ele não te segue conosco. O motivo de Jesus para não proibir é, não proibais. Por quê? Quem não é contra nós, é por nós. Quem é contra nós, não vai falar no nome de Jesus. E aquele estava falando no nome de Jesus. Tanto é que estava expulsando o demônio. Então fica para nós aqui esta reflexão. Às vezes a gente se enche de razão, de autoridade e quer limitar esse e julgar aquele outro, porque não faz parte do nosso grupo. E quem disse que a gente deve ficar vivendo em grupinho fechado? A obra de Deus não é feita de grupos, é um corpo. É claro que tem partes em diversos lugares. O que não se pode é fechar o grupo e dizer, se não fizer parte do grupo, tudo que fizer está reprovado. Não está, não. Às vezes está fazendo um trabalho melhor para Deus do que quem está no grupo fechado. Porque se limita, fica bitolado com aquele negócio de grupo fechado e não dá vazão ao Espírito de Deus, não obedece à orientação de Jesus e fica aí olhando, vendo e não produzindo nada no reino de Deus. Então é preciso ter muito cuidado com isso. Não lhe o proibais. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Se eu estou proibindo este e aquele, eu vou ter que dar conta dele depois. Porque eu me coloquei na condição de tutor dele. Sendo que ele recebeu de Deus. Deixe ele trabalhar. Deixe de se envolver com aquilo que não lhe pertence. Sirva a Deus na liberdade que ele te deu. Mas não prive ninguém de servir a Deus. Cada um sabe o que recebeu de Deus e sabe que um dia vai ter que dar conta diante do Senhor. Então deixe-o trabalhar para Deus. A obra sendo de Deus, ela prospera, ela vai à frente. Se não é, com poucos dias, deixa de existir. É simples assim. Não é preciso deixar de fazer o que espera de mim e de você para ficar vendo o que o outro está fazendo e dizendo se está certo, se está errado. Não. Quem vai dizer se está certo ou está errado é Deus. É Jesus que dá a obra a cada um e ele então avalia. Deus abençoe Wesley Campos Machado. Então, a reflexão de hoje é: eu faço parte de um grupo fechado? Ou estou servindo a Deus na liberdade que Ele me deu? E quando o outro, que não faz parte do meu ciclo de amizade ou de relacionamento, faz algo para Deus, eu glorifico a Deus? Ou eu vou repreendê-lo, dizer que ele não tem autoridade para fazer aquilo? Se ele está fazendo, em nome de Jesus. Aqui é esta lição. Quem não é contra nós, é por nós. João veio com toda a pompa. Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. Achou que Jesus ia? Muito bem, João, você fez bem. É isso mesmo, João. E os outros fazem igual João. Olha, João deu exemplo. Vocês fazem igual a ele, viu? Nada disso. João perdeu a oportunidade de ficar quieto. O que Jesus disse tocou lá dentro. Não lhe o proibais. Por quê? Quem não é contra nós, é por nós. Então, cada um vai dar conta do trabalho que recebeu de Deus. Eu vou dar conta do que eu recebi de Deus, você vai dar conta do que recebeu de Deus. E o outro? Ele vai dar conta do que recebeu de Deus. Então está fazendo algo, você está vendo Deus na vida dele, glorifique a Deus. Não está vendo? Faça o seu trabalho. Cada um vai comparecer individualmente diante de Deus.
Não preciso chegar lá e levar alguém comigo. Olha, fulano aqui, eu trouxe ele aqui e eu vou ser a defesa dele aqui. Não. Cada um individualmente. Cada um de nós há de comparecer ante o tribunal de Cristo para que as nossas obras sejam julgadas. Se elas foram feitas em Deus, foram feitas com base no nome de Jesus, com fidelidade, temor e sinceridade, terão aprovação. Se foi simplesmente uma imitação, um barulho, não vai ter nenhuma aprovação de Deus. Então é preciso a gente entender as coisas e não ficar limitando aquilo que é de Deus. As coisas de Deus não são limitadas. Deus não coloca limite. Deus dá expansão. Deus dá vazão. Então faça o que Deus espera de você e eu faço o que Deus espera de mim e sigamos adiante glorificando o nome do Senhor. Não o proibais. Quem não é contra nós, é por nós. Querendo Deus, amanhã retornaremos.